Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar geometria analítica plana, um conteúdo muito importante da matemática e bastante cobrado em provas da Escola de Sargentos das Armas. A geometria analítica utiliza conceitos da álgebra para estudar figuras geométricas no plano cartesiano. Nesta aula vamos abordar o estudo do ponto, da reta e da circunferência, além de diversas relações geométricas importantes. Vamos começar pelo estudo do ponto no plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. O eixo horizontal é chamado de eixo x e o eixo vertical é chamado de eixo y. O ponto de encontro entre esses dois eixos é chamado de origem do sistema cartesiano. Cada ponto no plano é identificado por um par ordenado de números, representado na forma x, y. O primeiro valor indica a posição no eixo horizontal e o segundo valor indica a posição no eixo vertical. Um conceito importante é a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Essa distância pode ser calculada utilizando uma fórmula baseada no Teorema de Pitágoras. A distância entre dois pontos depende da diferença entre suas coordenadas no eixo x e no eixo y. Outro conceito importante é o ponto médio de um segmento de reta. O ponto médio é o ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Para encontrá-lo, basta calcular a média aritmética das coordenadas x dos dois pontos e também a média das coordenadas y. Também podemos verificar a condição de alinhamento de três pontos. Três pontos estão alinhados quando pertencem à mesma reta. Isso pode ser verificado comparando as inclinações entre os pontos ou utilizando relações algébricas entre suas coordenadas. Agora vamos estudar as retas no plano cartesiano. Uma reta pode ser representada por diferentes tipos de equações. A equação geral da reta é escrita na forma x mais b mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. Outra forma de representar uma reta é a equação reduzida, que possui a forma y igual a x mais b. Nessa equação, o número a representa o coeficiente angular da reta, que indica a sua inclinação, e o número b representa o coeficiente linear, que indica o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Duas retas podem se intersectar em um ponto. Esse ponto de interseção pode ser encontrado resolvendo o sistema formado pelas equações das duas retas. Também podemos analisar quando duas retas são paralelas. Duas retas são paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular. Já duas retas são perpendiculares quando o produto de seus coeficientes angulares é igual a -1. Outro conceito importante é o ângulo entre duas retas. Esse ângulo pode ser calculado utilizando os coeficientes angulares das retas. Também podemos calcular a distância entre um ponto e uma reta. Essa distância corresponde ao comprimento do segmento perpendicular traçado do ponto até a reta. Da mesma forma, também podemos calcular a distância entre duas retas paralelas. Outro conceito importante são as bissetrizes do ângulo formado por duas retas. A bissetriz é a reta que divide o ângulo entre duas retas em duas partes iguais. A geometria analítica também permite calcular a área de um triângulo quando conhecemos as coordenadas de seus vértices. Utilizando essas coordenadas, podemos aplicar uma expressão algébrica que fornece diretamente o valor da área. Outro tema importante são as inequações do primeiro grau com duas variáveis. Essas inequações representam regiões do plano cartesiano. A solução da inequação corresponde ao conjunto de pontos que satisfazem a relação algébrica representada. Agora vamos estudar a circunferência no plano cartesiano. A circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Essa distância constante é chamada de raio. A equação reduzida da circunferência é representada por uma expressão que envolve as coordenadas do centro e o valor do raio. Também existe a equação geral da circunferência, que é obtida ao desenvolver a equação reduzida. Na geometria analítica também analisamos as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Um ponto pode estar no interior da circunferência, sobre a circunferência ou no exterior dela. Também podemos estudar as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Nesse caso, a reta pode ser secante, tangente ou externa à circunferência. Uma reta secante corta a circunferência em dois pontos. Uma reta tangente toca a circunferência em apenas um ponto.
Já uma reta externa não possui ponto de contato com a circunferência. Outro estudo importante é a posição relativa entre duas circunferências. Elas podem ser externas, tangentes externas, secantes, tangentes internas ou uma pode estar contida dentro da outra. Os problemas de tangência são bastante comuns na geometria analítica e envolvem a determinação de retas ou circunferências que tocam outras figuras em apenas um ponto. Por fim, também estudamos equações e inequações do segundo grau com duas variáveis. Essas expressões podem representar diferentes tipos de curvas no plano, como circunferências e outras figuras geométricas. Portanto, compreender o plano cartesiano, o estudo dos pontos, das retas e das circunferências, além das relações geométricas entre essas figuras, é fundamental para resolver diversas questões de geometria analítica presentes na prova da Escola de Sargentos das Armas. Vamos começar lembrando o que são cunicas. Cunicas são curvas obtidas por interseção de um plano com um cone circular reto, e na geometria analítica elas aparecem como equações do segundo grau em x e y. As três principais para ESA são elipse, hipérbole e parábola. Elipse. Definição. A elipse é o conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, chamados focos, é constante. Essa constante é igual à segunda, onde A é o semi-eixo maior. Equação na forma reduzida, com centro na origem e eixos alinhados com os eixos coordenados. x^2 a^2 mais y^2 b^2 igual a 1, com A maior que e b maior que 0. Os focos ficam no eixo maior, e a distância do centro a cada foco é c, com c ao quadrado igual a ao quadrado, b ao quadrado. A excentricidade é igual c a A, na elipse, e fica entre 0 e 1. Posições relativas entre ponto e elipse. Aqui existe um teste direto muito usado em prova. Se você tem um ponto P, x0, y0, calcula o valor. S igual x0^2, a^2 mais y0^2, b^2. Se S igual a 1, o ponto está sobre a elipse. Se S menor que 1, o ponto está no interior da elipse. Se S maior que 1, o ponto está no exterior. Posições relativas entre reta e elipse. O método padrão é substituir a equação da reta na equação da elipse. Se a reta for y igual mx mais n, você substitui y e obtém uma equação do segundo grau em x. A análise é pelo discriminante delta. Se delta maior que 0, a reta corta a elipse em dois pontos, reta secante. Se delta igual a 0, a reta toca em um único ponto, reta tangente. Se delta menor que 0, não há interseção real, então a reta não encontra a elipse. Hipérbole. Definição. A hipérbole é o conjunto dos pontos do plano para os quais o valor absoluto da diferença das distâncias aos focos é constante. Essa constante é igual à segunda. Equações reduzidas, com centro na origem e eixos alinhados. x^2 a^2, y^2 b^2 igual a 1, hipérbole com eixo real horizontal. y^2 a^2, x^2 b^2 igual a 1, hipérbole com eixo real vertical. Os focos ficam no eixo real, e agora c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A excentricidade é igual a, e na hipérbole I é maior que 1. Posições relativas entre ponto e hipérbole. Também existe um teste direto quando ela está na forma reduzida. Para a hipérbole x^2 a^2, y^2 b^2 igual a 1, pegue P, x0, y0, e calcule. H igual x0^2, a^2, y0^2, b^2. Se H igual a 1, o ponto está sobre a hipérbole. Se H maior que 1, o ponto está na região externa, do lado dos ramos. Se H menor que 1, o ponto está na região interna, entre as assíntotas, onde a hipérbole não passa. Esse teste é muito cobrado porque é rápido. Posições relativas entre reta e hipérbole. O procedimento é o mesmo da elipse. Substitui a reta na hipérbole e obtém uma equação do segundo grau. Aí usa o discriminante. Delta maior que 0 indica dois pontos de interseção, delta igual a 0 indica tangência, delta menor que 0 indica que não há interseção real. Assíntotas da hipérbole, esse é um ponto clássico.
Para x sobrescrito 2 a sobrescrito 2, y sobrescrito 2 b sobrescrito 2 igual a 1, as assíntotas são y igual b a x e y igual b a x. Para y sobrescrito 2 a sobrescrito 2 x sobrescrito 2 b sobrescrito 2 igual a 1, as assíntotas são y igual a b x e y igual a b x. Se a hipérbole estiver transladada, com centro em h, k, como xh sobrescrito 2 a sobrescrito 2 y sobrescrito 2 b sobrescrito 2 igual a 1, então as assíntotas ficam yk igual b a xh e yk igual b a xh. A ideia é sempre a mesma. As assíntotas passam pelo centro e têm inclinações definidas pela razão BA. Parábola. Definição. A parábola é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, o foco, e de uma reta fixa, a diretriz. A parábola não tem centro e tem excentricidade igual a 1. Equações reduzidas mais comuns. y² igual 4 pixels. Parábola com concavidade para a direita, foco em P, 0, e diretriz x igual P. y² igual menos 4 pixels, concavidade para a esquerda. x² igual 4py, concavidade para cima, foco em 0, P, e diretriz y igual P. x² igual 4py, concavidade para baixo. Também pode aparecer transladada, por exemplo, YA sobrescrito 2 igual 4p, xh, onde h, k, é o vértice. Posições relativas entre ponto e parábola. Em muitas questões, o que interessa é verificar se o ponto pertence, então basta substituir e ver se satisfaz. Se você quiser comparar de que lado o ponto está, use a forma reduzida como referência. Por exemplo, em y² igual 4 pixels com p maior que 0, para um ponto P, x0, y0, calcule t igual y0 sobrescrito 2 4px0. Se t igual a 0, o ponto está na parábola. Se t maior que 0, significa que y0 sobrescrito 2 é maior do que o valor esperado para aquele x0, então o ponto fica fora em relação à abertura, acima ou abaixo do ramo naquele x. Se t menor que 0, o ponto fica dentro da região entre os ramos, mais próximo do eixo de simetria. Em prova, a substituição e o sinal costumam resolver. Posições relativas entre reta e parábola, de novo, substituição. Coloque y igual mx mais n na equação da parábola e obtenha uma equação do segundo grau em x. Analise delta. Se delta maior que 0, a reta corta a parábola em 2 pontos. Se delta igual a 0, a reta é tangente. Se delta menor que 0, não intercepta. Reconhecimento de cônicas pela equação geral. Agora vem a parte que mais aparece em questões de classificação. A forma geral de uma cônica é a sobrescrito 2 mais by mais c sobrescrito 2 mais d mais e mais f igual a 0. A classificação principal depende do discriminante. C igual b² 4ac. Se c menor que 0, a cônica é do tipo elipse, podendo ser um círculo como caso particular. Se c igual a 0, é do tipo parábola. Se c maior que 0, é do tipo hipérbole. Em muitas questões da ESA, b costuma ser 0, então não existe termo xy e não há rotação, e fica mais simples. Se a e c têm o mesmo sinal e são ambos diferentes de 0, você está no caso elipse. Se um deles é 0 e o outro não, tende a parábola. Se a e c têm sinais opostos, tende a hipérbole. Depois de classificar, para obter a forma reduzida, você completa quadrados em x e em y, faz translação para achar centro ou vértice e reescreve na forma padrão. E sempre lembre, além da classificação, podem existir casos degenerados, como par de retas, ponto ou vazio, mas a ESA normalmente foca nos casos não degenerados. Fechando a aula, elipse tem soma das distâncias aos focos constante e equação reduzida com sinal de mais entre os termos quadráticos. Hipérbole tem diferença das distâncias constante, equação reduzida com o sinal de menos e possui assíntotas. Parábola é foco e diretriz, tem apenas uma variável ao quadrado na forma padrão e não tem centro. Para ponto e reta, o método mais seguro é substituir na equação, no caso de reta, analisar o discriminante para saber se corta, tangência ou não intercepta. E para reconhecer a cônica pela equação geral,
O critério-chave é b² 4ac.